Então, numa simples alternância de tipos de operação, você já consegue aumentar. Isso, a grosso modo, seria o seguinte: não fica falando muito tempo no telefone, intercala a tua conversa em 4, 5 vezes. Claro que isso é inviável, só estou dando um exemplo do que seria uma alternância de perfil para relaxar a bateria, só que o modelo teria que ser acurado o suficiente para levar isso em consideração. Então, essa é a ideia. Voltando para cá. Aqui, só para exemplificar como faz diferença você pegar um modelo linear e um modelo que leva em consideração algum tipo de efeito não linear. Aqui eu tenho um perfil de descarga de só 10 segundos, tá certo? Esse mesmo perfil de descarga foi aplicado numa bateria emulando ou simulando um modelo linear e simulando aqui um modelo de Rakhmatov-Rudolph. Aqui pelo ΔC, que é a variação de capacidade, vocês podem ver aqui que nesse mesmo perfil ele teve uma variação ΔC de 271. Olha o ΔC aqui da anterior. Está uma faixa de 50 vezes diferente. Ou seja, eu apliquei o mesmo perfil de descarga na bateria sobre a ótica de um modelo linear e de um modelo que leva em consideração, por exemplo, o efeito de relaxação. A diferença na previsão de estimação de tempo foi de 50 unidades, 50 vezes diferente. Então, o quanto é incorreto usar um modelo linear para um contexto disso? Imagina você fazer todo o desenvolvimento de um software, todo o desenvolvimento de um dispositivo baseado num modelo equivocado. Então, é um pouco essa ideia para mostrar para vocês a importância de ter um modelo acurado. Só para finalizar esses conceitos básicos, aquela relaxação, que é um dos efeitos não lineares que são aplicados nas baterias, ela pode ser exemplificada aqui. Eu acho que fica um pouco mais fácil essa figura gráfica aqui para vocês entenderem. Aqui na figura A, vocês têm uma bateria completamente carregada. Linda, obviamente que aqui foi feito, pessoal, desculpa, uma simplificação. Vocês estão vendo só a metade de uma bateria. Então aqui você tem a drenagem você aplicaria desculpa, aqui não está saindo, aplicaria aqui uma corrente, ela iria começar a drenar energia. Completamente carregado, quando você conecta um terminal e aplica uma carga, ou retira uma carga, uma corrente, ela começa a se reorganizar, ou melhor, descarregar. Por isso que a gente diz que quanto maior a carga aplicada em uma bateria, de uma forma constante, ela vai perder a sua capacidade mais rápida. Ah, então é por isso que quando eu assisto filme, você vai a minha bateria do meu celular ou efetivamente no meu notebook? Sim, porque possivelmente tu está usando um drive, tu está usando o processador, tu está usando a placa de vídeo, ele está sugando mais energia dessa bateria sem deixar que ela relaxe. O que acontece quando ela relaxa? Exatamente nesse momento. Ou eu cessei a drenagem de energia ou baixei significativamente aqui a minha corrente, o que aconteceu? A bateria começa a se reestruturar. Então, há uma troca aqui, ou seja, essa variação de gradiente aqui, a bateria tende a se reorganizar. Quando ela se reorganiza, ela aumenta a capacidade, efetivamente, de dar mais autonomia. Não, jamais vai acontecer uma geração de energia, só aumenta a capacidade da bateria de disponibilidade dessa carga. O que acontece em um determinado momento? Em algum determinado momento, que a gente chama o nível de cut-off de uma bateria, é que ela não tem mais espécies eletroativas suficientes para fornecer uma tensão regular ao teu sistema. O que acontece? A bateria está descarregada. Aí dá outra coisa que acontece geralmente conosco nos celulares. Você está sem bateria e daí tu dá aquela famosa desligadinha no celular, né? Tu desliga o celular, espera um pouquinho, tu liga, tu consegue fazer mais uma ligação. É justamente porque tu deu um tempo para fazer essa relaxação e o efeito de recuperação está presente ali. Daí tu consegue fazer mais uma ligação porque ela se reorganizou. Claro que vai chegar num determinado ponto que não adianta tu deixar ele ligado, tu vai ter que botar numa corrente elétrica para recarregar. Mas esse é o princípio, então, das não linearidades que um bom modelo deveria ter, tá certo? Isso também é válido, pessoal, quando a gente... Bem rapidinho, então. Isso também é válido, pessoal, que efetivamente quando você quer carregar uma bateria, que você coloca por uma fração de segundos, 30, 40 segundos, e ela já deu uma carga efetiva. Que a gente sabe agora o que acontece. Como eu estou com um tempo reduzido aqui, deixa eu passar mais rápido. Já falamos dessa parte. Vamos falar um pouquinho o que a gente está fazendo, afinal de contas, sobre essa teoria. Os trabalhos, os resultados e os trabalhos correntes estão o seguinte: atualmente eu já tenho uma bolsista, que era a Keila, que ela defendeu a dissertação dela, justamente na parte de modelos analíticos com o Rakhmatov. E também ela apresentou vários artigos em congresso, tipo o Cinemac e Gincon, e um artigo na tema. Nós estamos preparando um artigo final agora para uma revista internacional.
E também temos o bolsista Heriberto, eu até não vou falar muito dessa plataforma, porque ele vai apresentar aqui, se já que não apresentou, no próprio evento de vocês, essa plataforma que a gente chama de um test bed. O que foi feito isso? Essa é aquela integração que a gente tem da graduação, o IC, com o mestrando e com os professores. Foi feito por um aluno de engenharia elétrica, ele montou essa plataforma aqui, que ainda está em fase de melhorias, digamos assim, justamente para descarregar as baterias. Eu defino um perfil de descarga, aplico, descarrego e verifico para fazer a validação dos meus modelos matemáticos, que no caso foi trabalhado por essa menina aqui, que é uma matemática. Então interagiu com o pessoal da engenharia elétrica através de uma plataforma que validou o experimento dela através de um modelo. Aqui está um pouquinho da cara do sistema desenvolvido lá naquele test bed, né? Que efetivamente eu posso definir e configurar. Dado o tempo, eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente aqui vocês têm as janelas de tensão, corrente e temperatura. A gente mede a temperatura também da bateria. Em outro momento a gente vai ver que isso é extremamente importante, alguma influência disso. E o que mais a gente está fazendo? A ideia agora, a continuidade, eu tenho mais 2 bolsistas de mestrado trabalhando especificamente com modelos, um com modelo analítico, mais com cargas variáveis, porque a primeira dissertação da Keila foi só com cargas constantes. Iniciou um outro orientando meu de mestrado, o Kleber, que está começando a trabalhar com modelos elétricos, aquilo que a gente mostrou lá atrás. E depois a gente vai fazer, através dessa plataforma, a validação desses modelos e a comparação, para fazer aquele bendito trade-off, né? Então, eu tenho menos parâmetros, a implementação é mais difícil, mas qual é a acurácia desses modelos? Então, em linhas gerais, pessoal, é isso, né? Nós renovamos também a bolsa do Heriberto para que ele melhorasse essa plataforma. E também, como eu falei no início da apresentação, a gente conseguiu aprovar este projeto aqui no PQG da FAPERGS no edital. A gente recebeu essa notícia, boa notícia ontem, né? A ideia é o quê? A partir de tudo isso da integração, então, finalizando, dos bolsistas de iniciação científica, da graduação, com os mestrandos e possibilidades de trabalho disso aonde? Tanto na modelagem matemática, como também na questão da computação pervasiva, no desenvolvimento de softwares, utilizando esses modelos para fazer uma melhoria neles. Certo, pessoal? Então, eu sei que foi rapidinho, a gente só deu uma visão geral do que seria. Eu estou disponível, obviamente, a posteriori para perguntas, mas se alguém quiser fazer algum contato, aqui eu coloquei dos 2 coordenadores, que sou eu e o professor Maurício, e também coloquei o e-mail da professora Irã, que também trabalha conosco nesta parte, nesse modelo específico. De novo, deixa eu frisar para vocês, esse é só um modelo, só um projeto, um dos projetos do GAIC que tem essa integração, essa grande interseção com o nosso mestrado em modelagem matemática. Então, agradeço a oportunidade e deixo aberto aí para perguntas. Temos para pergunta? Não. Fazemos? Não é bem uma pergunta, mas um comentário. Primeiramente, agradeço por vocês da Unijuí terem aceito o convite, que todos os anos estão participando do CEPOC, com palestras. O professor Maurício no ano passado, o professor Paulo esse ano, que hoje é um dia, digamos assim, não tão diretamente relacionado aos temas que o GPOC trabalha, mas em trabalhos, em grupos que trabalham em temas correlatos e que agregam trabalhos com a gente, ou seja, que são complementares, porque ninguém faz tudo, né? Cada um tem o seu expertise e nós temos que trabalhar em conjunto. Nós já temos até um projeto aprovado agora, né? Um Pronex aí, que é muito interessante, a gente vai aprofundar as nossas relações ainda mais. De uma forma geral, eu gostaria só de fazer uma pergunta, porque você mostrou os modelos ali de descarga da bateria e você não mostrou nenhuma correlação com algum resultado experimental. Provavelmente o modelo não linear deve ter uma correlação mais próxima, mas não tinha uma curva mostrada ali. Qual é a correlação? Vocês têm alguma medida, já fizeram algum ensaio prático sobre isso aí? Ou só baseado em modelo não linear, comparação do modelo matemático eletroquímico com o modelo analítico derivado? É justamente isso o escopo desse projeto. Nessa primeira dissertação, eu não entrei em detalhes, não mostrei resultados, mas ela já usou um modelo analítico, foi o Rakhmatov-Rudolph, e fez uma análise comparativa. Claro que ela trabalhou toda na parte de estimação de parâmetros, porque todo modelo você tem que estimar, você tem que entrar com alguns parâmetros, principalmente quando você vai fazer a variação do tipo de bateria. Sem entrar nessa questão, ela comparou, só trabalhou com modelos analíticos. A lei de Perkins é um modelo linear, que é aquele modelo mais simples, corrente vezes tempo, e reduz e diminui da capacidade da bateria. E o Rakhmatov-Rudolph fez essa comparação, estimou os parâmetros e usou essa plataforma aqui,
desenvolvida por um bolsista nosso de iniciação científica para validar esse modelo. Então, a taxa de erros desse modelo, que o melhor deles dessa comparação foi o de Rachmaninoff-Rudula, ele foi de menos de 5%. Então, efetivamente, com testes reais, em que você pegava aqui, eu não entrei na questão, mas essas baterias que nós estamos usando aqui são baterias de smartphone do N95. É um dos primeiros smartphones que a Nokia lançou. Então, nós temos um conjunto de baterias, obviamente elas são carregadas, é definido um perfil, ela só trabalhou com correntes constantes, por isso que os resultados foram muito próximos ao modelo linear. Porque o modelo linear, a tendência dele é ter resultados ruins quando você tem alternâncias de cargas que justamente entram nos efeitos não lineares de descarga da bateria. Então, justamente isso que ela fez aqui nesse trabalho. A continuidade, existe já valores, esses resultados estão publicados nesses congressos, e a tendência é justamente do Alain dar continuidade a esse trabalho, fazer essa comparação já com cargas variáveis, que daí sim eu acredito que esse fator de erro de até 5% ele vai aumentar. Então sim, já temos alguma coisa nessa questão. Devido ao tempo, as próximas perguntas a gente faz pessoalmente, professor Paulo. Vamos agradecer a apresentação.